Bem, pessoal, vamos começar falando aqui de alguns aspectos que você precisa saber para que você possa, então, decidir em relação à abertura da sua empresa. Ah, mas Anderson, eu já tenho a minha empresa. Tudo bem. Se você já tem a sua empresa aberta, é bom que você saiba para que você possa entender se você fez como tem que ser feito de fato. Então, primeiramente, eu quero falar para você por onde que você vai começar, tá certo? Então, vamos pensar numa empresa, excetuando o MEI. O MEI nós vamos falar apartado sobre isso, tá bom? Excetuando o MEI, então vamos falar como é que funciona a abertura da sua empresa. O que que você precisa tomar de decisão? A primeira coisa que você vai ter que tomar de decisão é definir o tipo de empresa que você vai abrir sob o ponto de vista tributário. E nós temos duas opções aplicáveis às empresas que estão no mercado digital. A primeira opção e a mais coordenada hoje pelas empresas contábeis para o mercado digital é o Simples Nacional. Por que que ela é a opção mais coordenada? Primeiro porque você começa com uma alíquota que começa em 6%. Então isso lhe permite, por exemplo, não ter um valor muito grande de imposto a pagar. Ah, mas 6% é muito? Sim, não estou falando que é pouco. Só que esse 6%, ele é a menor tributação que nós teríamos hoje depois do MEI. Então, para você que vai começar uma empresa e você vai abrir, então provavelmente você vai se enquadrar no Simples Nacional. No Simples Nacional você tem uma tabela progressiva. Então você começa com 6% e essa tabela pode ser que vá aumentando conforme o volume de faturamento que você vai gerando. Eu vou deixar para vocês a tabela dentro da plataforma e vocês podem consultar lá para que vocês não tenham dúvida. E se essa tabela for alterar, então você vai ter a alteração dessa tabela também, tá? E lá também tem os limites que você pode trabalhar em relação a isso. Eu não vou falar especificamente agora qual é o limite, vou deixar na tabela, porque na verdade isso vai ser alterado. Então, pelo menos o vídeo não fica modificado depois por conta disso, tá bom? A outra opção que você teria seria o lucro presumido. No lucro presumido, a diferença que você tem primária é que os impostos que no Simples eles são pagos numa única guia, no lucro presumido eles são pagos separadamente. E, além disso, os impostos eles acabam sendo maior, tá? Por exemplo, eu falei para vocês que no Simples você tem 6% de imposto. No lucro presumido, você vai ter que pagar o PIS, o COFINS, IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essas alíquotas todas somadas, você vai ter algo em torno de 11,33%. Então, atualmente seria 11,33%. Então, se você for comparar com o Simples, você vai ver que você vai ter um ganho para quem está começando na tabela. Mas a tabela do Simples, como eu falei que ela é progressiva, então pode acontecer de determinado momento você ter um imposto maior no Simples. Só que você começa com 6%. Agora, como é que você vai avaliar? Você precisa avaliar, por exemplo, o que você vai pagar no lucro presumido. Então, no lucro presumido de imposto federal, você vai pagar os 11,33. Porém, você ainda tem que pagar o ISS. Por quê? Eu vou falar sobre a questão da atividade aqui. Então, considerando como prestação de serviço, você também vai ter que pagar o ISS. E isso vai somar aos 11,33. Então, esses 11,33 eles podem virar até 16,33, porque em algumas cidades o ISS chega a 5%, outras 2%, outras 5%. Então, as principais alíquotas aplicáveis em relação ao ISS. O ISS ele é pago para o município, tá? Então, como tal, é cada município que define qual é o ISS que vai ser cobrado. Muito bem. Então, provavelmente, como eu disse, você vai se enquadrar no Simples Nacional. Depois, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão tributária e você pode entender um pouco melhor essa questão também do lucro presumido, tá bom? Toda a parte de tributação, ela vai ser muito influenciada em virtude dessa decisão aqui. Uma coisa que você tem que saber que é importante é que, assim, quando é feita a abertura da sua empresa, logo em seguida tem que ser definida qual é o tipo de empresa que você vai ter do ponto de vista tributário. Então, por exemplo, se for o Simples Nacional, ele tem que fazer o pedido imediatamente depois
que sai o CNPJ. Então você tem que ficar atento se já foi feita a opção pelo Simples Nacional. Se você perder esse prazo, o que vai acontecer? A opção só vai poder acontecer no ano seguinte. Então isso pode influenciar todo o seu planejamento tributário desse ano em questão. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Se você não optar, te sobra a opção de lucro presumido e a opção do lucro real, que eu não vou nem falar porque isso não vai se aplicar para vocês, tá? Agora, no lucro presumido, você faz a opção no pagamento do primeiro DARF de IRPJ. Cada tipo de empresa tem um código de DARF. E quando você faz o recolhimento do DARF, conforme o código que você fez, você vai fazer a opção. Então quem faz também isso aí é o contador. Desculpa, gente. Por que você precisa ficar atento a isso? Porque, na verdade, é o seguinte, você, de uma certa forma, precisa ter um contador que você confie. Nós vamos falar especificamente sobre essa questão da relação com o contador, mas também você precisa entender o mínimo necessário sobre o que o contador tem que fazer, para que você possa ter a certeza de que está sendo feito certo. Eu sei também que muitos de vocês vão pegar esse conteúdo aqui e vão disponibilizar para o seu contador assistir. Então, aos colegas meus que estão assistindo isso, vocês podem ver que eu estou usando uma linguagem bem simples, porque o público-alvo principal desse curso é justamente para aqueles que não têm o conhecimento contábil e tributário, tá bom? Mas não temos necessidade de ficar tratando termos técnicos que vai só complicar a situação. Voltando aqui, uma vez definida a questão do tipo de empresa que você vai ter, sobre o ponto de vista de tributação, você vai ter que definir depois se essa empresa vai ter participantes, vai ser somente você, ou se vai ser uma sociedade com 2 ou mais pessoas. Muitos que procuram a nossa empresa acabam abrindo sozinhos, e outros acabam abrindo com 2 pessoas. É mais difícil você ter mais de 2 pessoas dentro desse mercado. Eu diria que mais assim os produtores mais com movimentação maior acabam fazendo sociedades com mais de 2 pessoas. Tá? Mas geralmente é até 2 pessoas. Se você for abrir a empresa sozinho, você tem 2 opções diferentes. A primeira opção é a Eireli. O que é uma Eireli? A Eireli, ela seria como se fosse uma sociedade, ela dá para você a proteção que a sociedade dá sobre o ponto de vista de dívidas, porém, é só você. Então, ela é uma sociedade com você mesmo, na verdade, para ficar bem claro para você poder entender. Só que a Eireli exige que você tenha um capital mínimo de 100 salários mínimos. Por que o legislador criou a Eireli? Porque a outra opção, que é a firma individual, ela não cria uma barreira dos bens dos sócios sobre as dívidas que tem na empresa. Então, se a empresa ela tiver algum tipo de problema para pagar suas dívidas, o que acontece? Os bens do sócio eles podem ser alcançados por conta dessa dívida. Já a Eireli, ela cria uma barreira, porque como ela determina que você tem que ter um capital mínimo de 100 salários mínimos, então ela já cria um valor mínimo para que você então possa ter uma proteção em relação às suas dívidas pessoais. Agora, um dos problemas que nós nos deparamos quando vai abrir uma Eireli é justamente o fato de que a pessoa não tem um lastro sobre esse valor de 100 salários mínimos. E esse valor que vai constar no seu capital social, que nós vamos falar aqui, ele precisa ter um lastro, tá bom? E se você abrir uma sociedade, você vai ter um contrato social e nesse contrato social ele vai reger as cláusulas de cada um dos sócios. Algumas cláusulas são importantes você pensar. Por exemplo, se os sócios eles vão tirar para o labore, como é que vai ficar a questão da distribuição dos lucros. Então, sobre esse tópico aqui, eu vou falar num vídeo específico somente sobre contrato social e sociedades, tá bom? Então, não vamos adentrar nesse aspecto agora. Então, voltando aqui, você definiu, vai ser sozinho ou vai ser sociedade. Se for sociedade, vai ter o contrato social que vai reger as regras. Se for sozinho, vai ter ali a possibilidade de ser uma Eireli ou a possibilidade de ser uma firma individual. Por fim, você vai definir a sua atividade, que pode ser comércio ou serviço. Ah, mas em que casos serão comércio? Se você trabalhar, por exemplo, com a venda de e-book, você pode se caracterizar como comércio, mas tem que tomar alguns cuidados e nós vamos também falar num vídeo específico sobre a questão do e-book, tá bom? E a maioria dos casos, afiliados e produtores, como é o meu caso aqui, por exemplo, você acabou de comprar um curso
que vai ensinar você essa parte tributária. Então, na verdade, isso aqui é uma prestação de serviço, não é um produto, tá? Então, é caracterizado como prestação de serviço. O afiliado também é caracterizado como prestação de serviço. Então, a maioria dos casos que são produtores e são afiliados vai se caracterizar como serviços, tá certo? Então, consequentemente, voltando lá em cima, se for no Simples Nacional, vai ter lá os 6%, e se for no lucro presumido, vai ter os 11,33% mais o ISS. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. E por fim, você vai ter que definir o seu capital. O que é o seu capital? É o valor, o montante que você está começando a sua empresa. Que no caso, se tratando-se de uma empresa Eireli, como eu falei, esse capital tem que ser no mínimo 100 mil reais. E se tratando de uma sociedade, você não tem um valor mínimo, normalmente se coloca 1.000, 2.000, 5.000 e define ali a participação de cada um em relação a esse capital. Aí, quando nós vamos falar sobre sociedades, vocês vão entender um pouco melhor essa questão de definição das participações e tudo mais, tá bom? Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui é justamente isso. Quando você vai abrir a sua empresa, esses são os parâmetros principais que você vai ter que decidir. O tipo de empresa que você vai abrir, provavelmente Simples Nacional. Quem vai ser os participantes dessa empresa, se vai ser só você, se vai ser mais participantes. A atividade que você vai exercer vai ser uma atividade comercial, uma atividade de prestação de serviço. E o capital social que você vai escolher para a sua empresa, tá? Eu vou deixar as atividades utilizadas na prestação de serviços, em todos os casos, dentro da plataforma, para que você já tenha já o CNAE, que é o código de atividade certinho, para você não ter que se preocupar em relação a esse assunto. Então, vai ficar bem fácil para você, tá certo? Bem, acho que seria o ponto principal que você precisaria saber sobre a questão da decisão de abertura e acompanhe os próximos conteúdos.